Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode digitar também Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vai chegar ao Facebook, ao blog, ao YouTube, ao Instagram. Esta é uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel quádrupla, de 28, 29, 30 de junho e 1º de julho, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, mês de julho chegando aí, hein? O mês 7 chegando. Por enquanto ainda estamos no mês de junho, mês número 6, que tem 30 dias. Já o mês de julho terá 31 dias, né? Mês de julho, mês que começa segunda-feira, terá 31 dias. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E neste momento quero falar sobre o dia 28, esta sexta-feira. Vamos ver o que está previsto para esta sexta-feira, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Olha, uma coisa que acontece é uma nova fase de lua, hein? 28 de junho, sexta-feira, fase da lua, quarto crescente às 18h53. Fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 180 dias do ano, faltando 186 dias para terminar 2024 neste ano bissexto. É a 12ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos do dia: Santo Argemiro, Santo Irineu de Lyon, Santa Vicência, Beatos, Zenão, Nicolau, Ivan e Basílio. No mundo secular, é dia de penitência, aliás, no mundo ainda espiritual, é dia de penitência para os católicos, né? Na parte espiritual de cada um. Cada um que é católico deve fazer sua penitência na sexta-feira. Agora, no mundo secular, é o dia da... que temos de comemoração? Eu acho que hoje não temos muita comemoração. Vamos para o dia 29, então, sábado. Fase da lua, que começou no dia 28, quarto minguante. Estão se passando 181 dias do ano, faltando 185 dias para terminar 2024. Olha, alguns santos deste dia: São Pedro e São Paulo, hein? E as comemorações litúrgicas serão no domingo, porque as pessoas podem participar mais. Mas o dia de São Pedro e São Paulo é 29. É dia de Santa Ema, Santa Judite, Santo Anastácio. No mundo secular é dia do telefonista, dia do pescador amador, dia internacional dos trópicos, dia do Papa, dia do dublador, dia do engenheiro de petróleo, dia nacional da aviação de segurança pública do Brasil. Olha que nome grande. Dia 30, hein? 30 de junho, último dia do mês de junho, domingo. Fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 182 dias do ano, faltando 184 dias para terminar 2024. Começa a 13ª semana do tempo comum na Igreja Católica. E realiza-se na igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo, com o Evangelho de Jesus Cristo, extraído de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Os santos deste dia são os primeiros mártires de Roma: São Teobaldo, Santa Lucina, Basílides, é um santo também, Basílides, e os beatos Januário, Maria, é um beato só, deixa eu ver, um beato, Januário Maria Sarnelli. É dia do Papa, dia da mídia social, dia internacional do asteroide, dia internacional do parlamentarismo, dia nacional do Bumba Meu Boi, e é dia nacional do fiscal federal agropecuário. Muitas comemorações no domingo, hein? Agora, segunda-feira, começando o novo mês, dia 1º de julho de 2024, fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 183 dias do ano, faltando 183 também para terminar 2024. É o ano bissexto, 13ª semana
do tempo comum na Igreja Católica, alguns santos de devoção: Santo Arão, São Domiciano, São Teodorico e temos a beata Assunta Marchetti. No mundo secular é dia da vacina BCG, dia mundial da arquitetura, início do julho amarelo, hepatites virais de 1º a 31, início do julho verde, combate ao câncer de cabeça e pescoço de 1º a 31, entre outros, né, fatos comemorativos. Vamos agora aos destaques, as manchetes do web jornal Quádruplo. Bolsonaro participará de manifestação neste domingo em Santa Catarina. Vazamento de dados do INSS atinge 40 milhões de brasileiros. Homem preso por bolinar crianças em Cariacica, no Espírito Santo. Reciclagem de roupas descartadas é baixa no Espírito Santo. Quase 1.000 quilos de fios furtados são localizados na Serra Espírito Santo. Mãe e filha vítimas de explosão no Rio são transferidas para território capixaba. Fumaça de secadores com palha causa problemas no Espírito Santo. Processo seletivo será realizado em João Neiva. Suspeito de homicídio de instrumentador na Serra é localizado. 40 gramas autorizados por STF para portar cannabis gera polêmica. Taxista com crack vai para a delegacia em Brejetuba. João Neiva quer que IBGE reconte sua população. Compras internacionais de $50 são taxadas pelo PT. O governo em sua nova era no Planalto. Agora eu quero falar de oração. Momento de oração é sempre importante nessa vida corrida que nós temos. Nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, haverá a oração do Terço dos Homens na Catedral de Colatina a partir das 18 horas. O evento dura cerca de 30 minutos e é dirigido por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir ou então Vital Pelisson. A liderança que estiver no momento lá vai liderar, né? Agora eu quero falar para vocês sobre as missas e celebrações da palavra. Nesta sexta-feira, dia 28, ao meio-dia, tem missa com o padre David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina. 19 horas, uma nova missa com o padre José Valdeci Romão, também na Catedral. 19h30, tem missa com o padre David na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Dia 29, sábado, vigília da solenidade de São Pedro de São Paulo. 19 horas, missa com o padre David na Catedral. 19 horas também, missa com festa, presidida pelo padre Valdeci, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. 19 horas ainda, haverá a celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Dia 30, domingo, realiza-se a solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos, colunas da Igreja Católica Apostólica Romana. Às 7 horas, haverá missa com o padre Valdeci na Catedral e também missa com o padre David na comunidade São Bento, bairro Residencial Nobre. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e missa com o padre David na comunidade Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. 9 horas ainda, missões, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Missões para evangelizar. 17 horas, missa com o padre David na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. 19 horas, tem missa com o padre Valdeci Romão na Catedral. Então, são estas as programações dominicais. Na segunda-feira, às 19 horas, também tem missa na Catedral. Olha, você quer mais informações? Procure a Secretaria Paroquial na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010.
Temos aqui informação da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde há missa diariamente às 7 horas e aos domingos às 8 horas, hein? O telefone é, atenção, anote, 3722-6249. Para falar diretamente com o mosteiro, 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, na zona norte de Colatina. O telefone é 99507-2251. Santuário Divino Espírito Santo, no meu segundo município, Vila Velha, na Grande Vitória. Atenção para o telefone fixo do santuário, 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desocupado. O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre a firma interessada no desempregado e aquele que está procurando emprego, ok? Em Colatina, o endereço é este, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro, né, da cidade. O telefone para mais informações, 3721-7102. Mercado financeiro no fechamento dos negócios, dia 27 de junho de 2024, quinta-feira. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto fechou assim. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.254. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.108. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.177. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,2%, cotado a R$ 5,50, hein? Esse é o valor do mercado oficial. No paralelo, no dólar turismo, está muito mais caro. R$ 5,50, então, é o oficial, o dólar chegando quase a R$ 6. A Bolsa de Valores Ibovespa teve alta de 1,3%, com pouco mais de 124 mil pontos. Previsão de tempo agora, hein? Para esta sexta-feira, dia 28, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPER, o dia começa com muitas nuvens e chuvisco fraco e rápido entre a madrugada e manhã no litoral sul. Grande Vitória também e região norte e nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado no começo do dia, mas sem previsão de chuva. No sábado, dia 29, devido aos ventos costeiros oriundos de um sistema de alta pressão atmosférica, o tempo segue com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. No domingo, dia 30, último dia do mês de junho, amanhã começa com sol entre nuvens e sem chuva, mas com a virada dos ventos, chegada dos ventos, vai ter um pouquinho de vento então, que sopram de sul, aumento de nebulosidade e chuva rápida entre a noite e madrugada no litoral sul, Grande Vitória, Nordeste e Norte Capixaba. Nas regiões sul e Caparaó e Nordeste, céu nublado, mas sem previsão de chuva. Então você que reside aí nessas regiões, fique atento, depois você entra de novo aí nos meus endereços telemáticos para conferir, tá tudo escrito aí. Agora vamos para a segunda-feira, dia 1º de julho, iniciando o novo mês, segunda-feira, tempo instável, hein? E chuva em alguns momentos do dia no litoral do Espírito Santo. Nas demais regiões, sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva, segundo o INCAPER, é o instituto que faz essa previsão. Olha, notas chamativas, fumaça de secadores com palha causa problemas no Espírito Santo. A fumaça dos secadores de café com uso de palha tem prejudicado e incomodado moradores da região norte do Espírito Santo. Problemas respiratórios como tosse são comuns, por exemplo, em Rio Bananal. Em Fundão, aí já na parte da Grande Vitória, também há casos registrados. A solução seria a utilização de lenha e não de palha.
O uso de palha como combustível não é proibido e tem baixo custo, mas existem regras para o seu uso. Por exemplo, das 17 às 18 horas não se pode usá-la, pois prejudica a segurança do trânsito. Você sabia disso? Você que usa, então nesse horário não pode, né? Já houve feridos, inclusive, por causa da fumaça nas estradas. Homem preso por bolinar crianças em Cariacica. Um homem de 32 anos foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, suspeito de abusar de crianças entre 13 e 14 anos. Ele as convencia, perto da escola, a ir para um local com ele, a fim de receber algo que era oferecido às crianças. Ele pode ter praticado atos impróprios com os menores, que pela pouca idade não saberiam tratar-se que era de questão sexual. Às vezes a criança ainda é muito inocente e não sabe, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Disputa por pontos de drogas atinge inocentes em Cariacica. Deixa eu ver, não, em Aracruz. Em Aracruz isso aqui aconteceu, olha só. A disputa pelo controle do tráfico de pontos de droga atingiu pessoas em Aracruz após um tiroteio. Terminou com 3 feridos inocentes. Isso foi na noite de 26 de junho de 2024. Uma mulher e 2 adolescentes que estavam na rua foram feridos. A mulher, inclusive, teve que ser transferida de um estabelecimento hospitalar de Aracruz para a Serra Grande Vitória. Taxista com crack vai para a delegacia em Brejetuba. Olha a droga até no interior, hein? Um taxista foi preso em Brejetuba e encaminhado para uma delegacia de polícia com uma porção de entorpecentes. Ele estava com 1 quilo de crack que exalava forte odor. O automóvel utilizado tinha placa de Cariacica, na Grande Vitória. Então não era um taxista local, mas de Cariacica. Quase 1.000 quilos de fios localizados na serra. Um homem foi preso com quase 1 tonelada de fios de cobre, que foi apreendida no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. O local era utilizado para queimar os cabos, que eram produto de furto de redes de energia, de residências, de telefonia, internet, TV a cabo. Denúncias anônimas levaram a polícia ao ferro velho clandestino no bairro Serra Dourada. O metal ia para indústrias e empresas de reciclagem. Esse metal, que é muito valioso, que é o cobre, né? Foram 896 quilos de fios. O dono do estabelecimento irá responder por receptação qualificada. Reciclagem de roupas é baixa no Espírito Santo. A reutilização de peças de roupas descartadas ajuda a poluir menos as cidades. Uma oficina sobre o tema foi realizada recentemente. Nela, costureiras fizeram a reutilização criativa de vestimentas descartadas. Olha que coisa bacana. Eu gosto de ver isso, de reutilização, reuso. Essas vestimentas aparentemente eram inúteis, como calças e saias, mas foram transformadas. Uma engenheira ambiental reforçou a importância dessa transformação. Uma calça jeans, por exemplo, pode virar uma bolsa, entre outros atos de criatividade. O fato negativo é que esse reaproveitamento ainda é muito baixo no Espírito Santo. Notas esparsas. Suspeito de homicídio de instrumentador na Serra é localizado. A polícia conseguiu localizar um suspeito de ter matado um instrumentador cirúrgico no Espírito Santo. Objetos da vítima estavam com ele. Um carro foi encontrado no local ermo. As diligências continuam em andamento, visando a elucidação do caso, que foi registrado recentemente na Serra, neste mês de junho de 2024.
Mãe e filha vítimas de explosão no Rio de Janeiro são transferidas para o Espírito Santo. Uma mãe e sua filha de 5 anos, vítimas da explosão de uma lancha no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, dia 17 de junho, foram transferidas para o Espírito Santo. A mulher perdeu o marido após o incidente e seu reencontro com a filha foi emocionante. A menina foi para um hospital infantil. Houve o auxílio do helicóptero do Nota Air para a movimentação. Vazamento de dados do INSS atinge 40 milhões de brasileiros. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, confirmou o vazamento de dados de segurados. 648 mil pessoas podem ter sido afetadas em território capixaba. Existe uma lei nacional de proteção de dados e quem for prejudicado poderá requisitar reparação. 40 milhões de brasileiros sofreram o problema. João Neiva, no Espírito Santo, quer que o IBGE reconte a sua população. A Prefeitura Municipal de João Neiva quer que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faça a recontagem do seu número de habitantes. Os dados populacionais divulgados pelo Instituto não atendem aos interesses do município, prejudicando-o em questões de recebimento de recursos. Falar em João Neiva, processo seletivo em João Neiva, hein? A Prefeitura de João Neiva divulgou editais com inscrições para processos seletivos com vistas ao cadastro de reserva em caráter temporário para vários cargos. Há oportunidades para motorista de transporte escolar e motorista de veículos leves e pesados, além de professor MAPP, pedagogo. Olha, se você quiser mais informações, entre no site da Prefeitura de João Neiva e eu deixo os detalhes no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Estação portátil de água potável do Espírito Santo beneficia moradores do Rio Grande do Sul. Uma estação portátil de tratamento de água foi criada no Espírito Santo e foi utilizada em março, no período pós-tempestade que afetou o sul do estado do Espírito Santo, principalmente o município de Mimoso do Sul. No fim de abril, com as cheias históricas no estado do Rio Grande do Sul, os equipamentos também foram deslocados para o território gaúcho. Olha aí, uma estação de tratamento sendo utilizada pelos gaúchos nesse momento difícil que eles atravessam. Bolsonaro participa de manifestação neste domingo em Santa Catarina. Olha, dia 30 de junho, este domingo, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, estará em Santa Catarina para um evento semelhante aos que foram realizados na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação pacífica, assim como em São Paulo e no Rio, será pelas liberdades democráticas, pelo Estado de Direito, respeito à Constituição e também manifestações ordeiras. Colatina adornada com motivos caipiras. Algumas ruas de Colatina, além de praças e calçadões, estão adornados com enfeites caipiras, dos arraiás. O clima de arraiá tomou conta, por exemplo, da Avenida Getúlio Vargas, no centro. Tem ainda o calçadão Geraldo Pereira, que é um calçadão muito movimentado. Tem a Praça Frei José, a Praça da Catedral, também enfeitada, adornada. Estão sendo utilizados, por exemplo, balões com estampas vibrantes, bandeirolas, faixas de tecido e fitas amarelas e azuis, chapéus de palha, olha aí, chapéus de palha, é o clima rural preponderando, né? Você pode ver isso, então, em vários pontos do centro de Colatina. Participe, visite, fotografe, divulgue, né? Já houve, inclusive, algumas festas realizadas por escolas, por comunidades, isso é importante, por igreja. Agora uma opinião aqui. Essa opinião eu quero passar para vocês porque
Tem muita gente que não está pensando, muita gente que comenta que tem poderio dentro da internet, dentro das mídias, e não está pensando no bebê que está no ventre da mãe. O caso do projeto que pune quem ceifa a vida de um bebê de mais de 5 meses do ventre virou notícia em tudo quanto é lado. Muitas pessoas, mais contundentemente, do espectro político da esquerda, dizem estar defendendo a mulher. Aí falam do estuprador, mas parece que não se preocupam com o ser humano que está para vir ao mundo. No útero feminino está uma criança que já estaria em condições de viver fora daquelas entranhas. É um indivíduo formado, pronto para estar entre nós. Como é que se pode ceifar uma vida assim? Então é bom lembrar que um famoso jogador internacional quase foi abortado também, mas felizmente houve convencimento da mãe a não praticar o ato. É preciso ter consciência, gente. É o ser humano que está ali. Nós nascemos também de um útero de uma mãe, com a participação do pai, logicamente, anteriormente. Poxa. Olha, bebê mordida por rato, essa notícia aqui também chama a atenção. Já pensou, bebê? Uma bebezinha dentro de casa, e um rato vem e morde. Meu Deus, uma menininha de 1 ano de idade, de Vila Velha, foi mordida por um rato. O fato aconteceu enquanto ela dormia, segundo a suspeita da família. A criança chorou e os pais foram até o quarto observando que ela estava ensanguentada na testa. O irmão que dormia ao lado disse que havia sido um rato que atacou a irmã. O pai, inclusive, conseguiu caçar o bicho. E a prefeitura disponibilizou o telefone 162 para, se for necessário, enviar a equipe do controle de zoonoses ao local a fim de fazer uma desinfecção. Então, se for o caso de fazer esse trabalho, a zoonose irá fazê-lo. 162 é o telefone. Anvisa proíbe o uso de fenol. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda e o uso de produtos à base de fenol após a morte de algumas pessoas que se submeteram ao peeling com um produto em procedimentos estéticos e gerais. O procedimento serve para reduzir manchas, rugas e cicatrizes. O Conselho Federal alerta para o uso do produto por pessoas não habilitadas. É preciso que o médico tenha, de preferência, especialização em dermatologia e cirurgia plástica. Então, o procedimento deve ser realizado por médicos. Tá bom? E tem que ter especialização de preferência. Eventos do mês de junho que está terminando. Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, a Paróquia Central, ocorrerá neste dia 29 de junho, neste sábado, o Encontro dos Namorados. Então, quem está namorando aí e que se inscreveu vai participar. Mas não pode ir qualquer namorado, não. Só os que se inscreveram, né? Porque às vezes você está namorando e pensa, eu vou lá. Não, só quem se inscreveu. E como é o dia de São Pedro de São Paulo, será celebrada Santa Missa Especial às 19 horas na antiga Fazenda Vitale, na Igreja São Pedro. Supremo define 40 gramas quantidade de cannabis sativa para o uso pessoal. Olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que porte da substância cannabis sativa para uso pessoal não será criminalizado em sessão realizada dia 25 de junho de 2024. Ou seja, a conduta não será legal, é comportamento ilícito e o entorpecente é proibido de ser consumido em público, mas deixa de acarretar problema penal, se tornando problema administrativo. Os integrantes da corte decidiram, no dia 26, dia seguinte, fixar a quantidade de até 40 gramas para diferenciar o usuário do traficante. E enquanto isso, o presidente do Senado disse que a decisão do STF deve ser respeitada
mas existe uma proposta de emenda constitucional para tornar crime qualquer quantidade de droga. E o peso do entorpecente, hein? Um comentarista chamado Delegado Palumbo, do programa Os Pingos nos Is, no dia 25 de junho, informou que fez uma pesquisa verificando que cada cigarro da erva cannabis sativa pesa 1 grama. E ele conclui que 40 gramas significam, então, 40 cigarros do entorpecente. Compras internacionais de $50 são taxadas pelo PT na sua nova era no Planalto. Foi sancionada pelo chefe da gestão do PT no Planalto, em sua nova era, o da Silva, a lei da taxa da blusinha. Com isso, a aquisição do produto importado ficará mais cara a partir de agosto de 2024. Haverá a incidência de um imposto de 20% sobre compras de até $50. Agora eu quero falar para você sobre a história da Igreja dos Reis Magos, uma igreja que vale a pena visitar, hein? Fica no município da Serra. A Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, município da Serra, no Espírito Santo, foi restaurada e está aberta à visitação do público no horário das 9 às 17h30. A partir de agosto, será cobrada uma pequena taxa de visitação para a manutenção. Quadros sacros chamam a atenção, inclusive um especial oriundo de Portugal. É importante fazer essa visita porque a igreja passou por um processo de restauração muito valorizado por quem já pôde visitar. Vamos falar de concurso público. Deixa eu ver se temos aqui concurso público mais algum para informar para vocês. Tem um concurso público da Prefeitura Municipal de Vitória. Atenção, hein? Inscrições a partir de 1º de julho, nesta segunda-feira, indo até o dia 5 de agosto. Então, se você quer trabalhar na Prefeitura de Vitória, vai lá fazer a sua inscrição. São 31 vagas para os cargos de analista em gestão pública e auditor de controle interno. Quero falar de futebol para você que é esportista. Você gosta de notícia relacionada ao futebol profissional masculino? Eu tenho aqui tabela de jogos do Brasileirão 2024. Sábado, domingo e segunda-feira. Vamos aos jogos. No sábado, dia 29 às 18h30, jogam pelo Brasileirão Série A, Cuiabá e Bragantino. Às 19 horas tem Vasco da Gama e Botafogo. Ainda no sábado, no sábado chegou, parou, né? Aí vai para domingo. Domingo, dia 30 de junho, último dia do mês. Às 11 horas, teremos Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, os dois Atléticos se enfrentando. No domingo, dia 30, às 16 horas, tem Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia e Fortaleza e Juventude. Às 18h30 jogam Vitória e Atlético Paranaense. E também tem Flamengo e Cruzeiro. E ainda, outro jogo às 18h30, no domingo, dia 30, Criciúma e Internacional. Eu acho que o jogo principal aqui é Flamengo e Cruzeiro, hein? Porque o Flamengo é a equipe de maior torcida no Brasil. Na segunda-feira tem um jogo isolado às 20 horas, iniciando o mês de julho de 2024. Segunda às 20 horas, então, jogarão Palmeiras e Corinthians, clássico do futebol do estado de São Paulo. Amigos e amigas, em meio a tantas produções anticristãs, nós vemos alguma coisa boa na televisão. É o caso, por exemplo, da novela ou série chamada Rainha da Pérsia. É uma trama muito bonita, baseada na Bíblia. Eu estou aqui com o jornal Folha Universal, explicando que o livro
bíblico de Ester inspirou a novela Rainha da Pérsia, também chamada de minissérie, que estreou na programação da Record TV, com exibição de segunda a sexta-feira, às 21 horas, em 30 capítulos, com romance, doses de humor e intriga. A produção conta a história da jovem rainha, que chegou ao trono depois de um concurso de beleza, hein? A trama mostra que a verdadeira força de uma mulher não se apoia em sua aparência. A novela saiu da história bíblica, que todo mundo conhece, ou pelo menos os cristãos de um modo geral conhecem, e abrangeu todo o contexto em que essa história aconteceu. Assim, fica melhor para o público entender, de acordo com a informação da autora da produção, a novelista Cristiane Cardoso. Temos aqui informações sobre personagens. Por exemplo, a Ester, que leva o título, a Rainha da Pérsia, é a Ester, uma judia. Ela ficou órfã quando ainda era criança e foi criada por seu primo Mordecai. Hadassa era seu nome hebraico, mas para não descobrirem sua origem judia, ela era chamada de Ester. Na trama, acontecimentos inesperados mostram para a bela jovem que a vida não pode ser planejada, o que leva a sua fé ser testada. A confiança de Ester na providência divina resulta em algo melhor do que se imaginou. E o contexto histórico, segundo o jornal, é este. 2 personagens chamam a atenção na série. A Artemísia, que é comandante da frota naval da Pérsia, e Leônidas, que é o rei da cidade-estado de Esparta, na Grécia Antiga, e enfrentou o enorme exército de Xerxes, liderando apenas 300 soldados espartanos. Apesar de não estarem descritos no texto bíblico, eles marcaram o mesmo período histórico de Ester. Sobre o Mordecai, ele é primo e pai de criação de Ester. Mesmo sendo oficial do palácio, sofrerá perseguições por causa da sua origem judaica. Quando uma lei contra o seu povo foi criada, Mordecai contava apenas com a fé e a arriscada intercessão da rainha. Temos mais aqui sobre outros personagens, os sábios, por exemplo, conhecedores da lei e do direito. 7 deles são os mais próximos do rei Xerxes. Xerxes I, na história ele é conhecido como Xerxes I, mas na Bíblia ele recebeu o nome hebraico de Assuero. O rei dos reis tem a vida transformada com a chegada de uma jovem judia, Ester, para ser a sua rainha, a rainha da Pérsia, que intervém para salvar o seu povo. Temos a Mestres também. A Mestres é a primeira esposa de Xerxes I, do rei. Ela ficou conhecida por sua beleza e crueldade. Na Bíblia, recebeu o nome de Vaste. Sua excessiva autoconfiança a fará perder algo muito valioso para ela. Temos também os eunucos. São muito famosos os eunucos nos haréns. Homens que nasceram nessa condição física ou foram castrados para que servissem ao rei. Por essa razão, era comum que eles cuidassem das esposas e concubinas do rei, já que não conseguiriam seduzi-las. Eles têm a parte genital castrada. Na Bíblia, alguns eunucos ganharam muito destaque. E outras histórias que estão registradas em livros distintos da Bíblia, mas ocorreram no mesmo período da história de Ester, foram incluídas pela autora na série. Então é importante esse ambiente da história bíblica, porque vemos nas mídias histórias muito difíceis de serem aceitas pela cristandade, histórias
né, em outros canais que não condizem com o pensamento cristão. Então é importante que exista essa história sobre Esther, a rainha da Pérsia, na Record TV. Parabéns a quem está produzindo e a esse canal. Eu já vi algumas partes e gostei muito. Chegamos ao final de nosso web jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que seguem meus canais, meus endereços na web. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos ainda o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou você pode ainda escrever, digitar Paulo Roberto Maciel, lá no campo de busca do Google, e vai chegar ao meu Facebook, ao blog, aos outros endereços. Grande abraço, estamos entrando então num novo mês, o mês de julho, mês com 31 dias, as festas continuam, as festas rurais, agora com o nome de festas julinas. De juninas passam para ser julinas. E depois vem as agostinas. Mas o clima de arraiá continua. Um abraço a todos, felicidades.